sou muito grata a todos os lugares que eu fui ao encontro de conhecer tanto a parte espiritualista, de expansão de consciência, de todos os lugares que eu passei. E é importante que a gente aprenda no aprendizado de inteligência do que é bom e daquilo que a gente percebe que pode ser melhorado. Eu penso que numa estrutura tradicional, seja ela espiritualista religiosa, como queira denominar, a parte tradicional, é muito importante que, de repente, até o próprio, sei lá, pai de santo, como queira chamar, mameto, é muito importante também que eles reflitam sobre se cuidar, porque às vezes o ato, como eu estava falando, de cuidar do outro é tão ali em vigilância completa, ser salvador completo de todos, que a pessoa, ele ou ela, não consegue olhar para dentro de si. Também se melhorar em questões que poderiam, assim, ajudar muito mais a comunidade que a pessoa muitas vezes atua. Mas devido ao não interesse em estudar, ao não interesse em ver outras maneiras de atuação, vai vivendo também um tipo e uma espécie de prisão. E dentro dessa prisão, muitas vezes, há uma projeção. E aí é muito importante a gente estudar um pouco da parte psicológica do ser humano e terapêutica, porque a gente tem uma visão mais, digamos assim, completa de como a gente pode olhar para isso. Então, é muito importante que uma pessoa que lidere, seja a parte tradicional religiosa, que quiser aí, na sua vida própria, observar isso, porque às vezes a pessoa está fazendo a projeção da própria vida dela daquela comunidade que ela está cuidando, seja chamado de filhos ou comunidade, como queira. Isso aí é muito importante, porque quando você faz essa projeção, você, assim, uma música do Seu Zé que eu acho muito interessante, que é Como é Doloroso, né? Sentar numa cadeira ali, aonde você está sendo acusado de algo que você não é. Quando você senta dentro dessa cadeira de ser acusado pelo que você não é ou pelo que você não fez, a gente comete grandes injustiças. E aí isso vai gerando um débito na alma muito grande. E a gente está falando, isso aqui que eu estou colocando, a gente está falando de liderança espiritual, a gente está falando de liderança no mundo de expansão de consciência, que é onde também acontecem os tipos de abusos, sejam eles sexuais, sejam eles mentais, sejam eles os abusos financeiros. Então, a gente fala disso também. A gente vai olhar para isso também. Porque toda vez que você faz essa projeção, entra dentro desse lugar, ele é, como é que eu vou dizer, assim, um carrossel de situações. E ao invés de você ter o gingado na vida, a inteligência, a facilidade de repassar a mudança de comportamento em pessoas, você cria escravos ali naquele tipo de comunidade de pessoas. E aí, para quem já estudou o mito da caverna, a gente sabe que quando a gente vai e olha o sol, se liberta, a gente consegue perceber ali que muitas vezes estávamos dentro de uma situação mais escravagista e que a gente possa olhar para, seja candomblé, umbanda, encantaria, a gente possa olhar isso de forma mais assim leve e não só do ponto de vista mais assim histórico, tradicional, porque toda vez que a gente olha dessa forma fica muito pesado. E o peso a gente assim deixa para os nossos ancestrais, eles já viveram aquilo, a gente precisa modificar um pouquinho. Então, fica mais do mesmo e a nossa vida perde o sentido, entra dentro do automático. Aí vai para o ritualístico, e a gente vai acessando sombras, e aí vai projeção para a vida das pessoas, e a gente começa a entrar no centro da fofoca, a gente começa a entrar dentro do centro das mentiras, das intrigas, e aí é só quebra-pau. Então, se a gente não começar a entender que a gente está indo por uma mesma
caminhada de vida, ao invés de querer olhar para as sombras, e quando está olhando para as sombras dá o problema, dá a confusão, a gente assim foge do papel, assim, que eu entendo, da liberdade da alma, do espírito, do que você veio evoluir, do que você